Olá, turma, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para a gente resolver um exercício sobre o assunto ligação covalente. E esse exercício ele vai ter três itens que vão estar afirmando coisas e a gente vai ter que julgar para ver se essas afirmações estão corretas ou se estão erradas. E no final a gente vai falar quais as corretas e quais as erradas e marcar a opção correta. Então, vamos lá. O primeiro item diz o seguinte: o comprimento da ligação entre o enxofre e o oxigênio no SO3 é menor que a ligação entre o enxofre e o oxigênio no SO2. Então, o que a gente tem que ter em mente para julgar se esse item está correto ou errado? O conceito aqui de comprimento de ligação, né? Então, uma ligação simples, ela sempre vai ter um comprimento de ligação maior que uma ligação dupla, que vai ter o comprimento de ligação maior que uma ligação tripla. Então, por que isso acontece? Numa ligação tripla, onde eu tenho mais quantidades aqui de ligação, eu vou ter uma maior quantidade de elétrons também, certo? Então, como eu tenho vários elétrons ali, eles estão se atraindo entre eles, formando então uma ligação mais forte. Consequentemente, essa ligação mais forte ela vai ter um comprimento menor. Ou seja, na ligação simples, ela vai ser uma ligação mais fraca. Então, se ela é uma ligação mais fraca, os elétrons ali vão estar numa distância nuclear maior entre eles, ou seja, o comprimento de ligação vai ser maior. E a ligação dupla está ali no intermediário entre eles. Então, dito isso, com esse conceito em mente, a gente pode agora começar a analisar o item para ver se ele está correto ou não. Então, como que a gente vai começar a resolver ele? A gente o primeiro passo é desenhar a estrutura, a fórmula estrutural dessas moléculas aqui, da molécula de SO3 da molécula de SO3 2-. Então, vamos começar. Primeiro, desenhando a fórmula estrutural da molécula de SO3 primeiro. O átomo central vai ser o enxofre, porque ele é o átomo mais eletronegativo. Então, a gente coloca ele aqui no meio, certo? O átomo de enxofre ele é da família 6A, então ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência. Então, a gente representa aqui a sua camada de valência com os seus respectivos 6 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os oxigênios, que fazem parte dessa molécula também, eles vão ter 6 elétrons na sua camada de valência também, porque também fazem parte da família 6A. Então, a gente representa os 3 aqui com os seus 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer uma ligação entre o enxofre e o oxigênio aqui. Com essa primeira ligação feita, a gente vê que o enxofre ainda não... o oxigênio ainda não completou o octeto dele. Então, agora a gente faz outra ligação para, sim, o oxigênio completar o octeto dele. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente tem 8 elétrons na camada de valência do oxigênio completando o octeto dele. O enxofre também já está estabilizado. Só que a gente tem mais 2 oxigênios aqui que a gente precisa fazer a ligação, certo? Então, o que vai ocorrer aqui? A gente vai relembrar de um conceito muito importante que a gente viu na nossa aula, que é a ligação coordenada. Que a gente pode chamar também de ligação covalente dativa. Então, relembrando, o que quer dizer essa ligação coordenada? É quando um átomo, que ele já está eletricamente neutro, ele vai transferir o seu par eletrônico para formar a ligação com outro átomo que necessita desse par eletrônico para se estabilizar. Então, eu tenho 2 elétrons aqui no enxofre, que eles vão ser transferidos para o oxigênio para completar a valência dele e formar então a ligação. Na ligação coordenada, a gente representa então por uma setinha, que essa setinha representa então a ligação coordenada ou dativa.
No outro oxigênio vai acontecer o mesmo tipo de ligação, então a gente representa aqui com outra setinha. Então, a forma estrutural dessa molécula vai ficar da seguinte forma. Eu tenho o enxofre, então, aqui, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e duas dativas com os outros dois oxigênios, formando, então, a geometria trigonal plana, né? Bom, vocês estão vendo que tem uma ligação dupla aqui, certo? Independente da posição onde essa ligação dupla estiver, a molécula não vai se alterar. Ela vai continuar com as mesmas propriedades. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode mudar também a posição dessa ligação dupla. Ao alternar essa ligação dupla entre as posições aqui, colocar ela em posições diferentes, a gente chama essa representação de ressonância. Então, a gente pode representar a molécula de SO3 também por ressonância, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, a ressonância a gente representa por uma seta com duas pontas, né? Então, a gente coloca aqui o enxofre, fazendo uma ligação aqui com o oxigênio, e eu mudei a posição da ligação dupla aqui, ok? E coloco a outra dativa aqui, onde estava anteriormente. Então, a gente faz a última representação aqui de ressonância, que vai ser o enxofre. A gente vai colocar a dupla aqui, a dativa aqui e a outra dativa aqui. Então, a gente pode representar dessas três formas. Então, tá vendo que a ligação dupla mudou de posição aqui? Ela estava aqui, foi para cá e depois para cá. Então, ela foi se alternando, a gente chama essa representação de ressonância. A gente tem aqui, então, um híbrido de ressonância na molécula de SO3. Então, agora a gente vai fazer a fórmula estrutural da molécula de SO3 2-. Então, como que vai ficar? Eu tenho aqui o enxofre, e esse enxofre vai se ligar a 3 oxigênios, assim como na molécula de SO3. A única diferença é que aqui agora na molécula de SO3 2-, eu vou ter que acrescentar mais 2 elétrons, porque é um íon, né? Então, vou acrescentar aqui mais 2 elétrons, e esses 2 elétrons eu coloco aqui no enxofre, ficando 2 pares aqui, um par aqui não ligante. Então, eu tenho um enxofre fazendo 3 ligações simples com os outros oxigênios. Então, a fórmula estrutural do SO3 2- vai ficar, então, aqui o enxofre fazendo simples com oxigênio. Então, forma uma geometria piramidal, né? Bom, então, desenhando as duas estruturas aqui, só colocar entre parênteses, aqui que eu esqueci, entre parênteses não, entre colchetes, né? Que como é um íon, a gente tem que representar aqui o colchete e a carga. Bom, então o que que a gente conclui desenhando aqui então a fórmula estrutural dessas duas moléculas? Que na molécula de SO3 eu tenho uma dupla aqui, certo? Que ela vai se alternando, então a ligação predominante aqui na molécula de SO3 é a ligação dupla. E a molécula de SO3 2-, a ligação que a gente tem, o tipo dela é simples. Então, na molécula de SO3 2-, a gente tem somente ligações simples. Então, o item afirma o quê? Que a ligação entre o enxofre e o oxigênio no SO3 é menor que a ligação entre o enxofre e o oxigênio na molécula de SO3 2-. Então, o item está correto, porque se eu tenho uma ligação dupla aqui no SO3 e uma simples no SO3 2-, e a gente viu aqui no comprimento de ligação que uma ligação que quanto mais ligações eu tenho, menor vai ser o comprimento de ligação. Então, na molécula de SO3 eu tenho um comprimento de ligação menor, e na molécula de SO3 2-, eu tenho um comprimento de ligação maior. Então, o item afirma justamente isso, que
na molécula de SO3, o comprimento de ligação é menor que na molécula de SO3 2-, então o item está correto. Então vamos agora para o próximo item, que ele diz o seguinte: o comprimento de ligação entre os átomos de nitrogênio no N2 é maior que a ligação entre os átomos de nitrogênio no N2H4. Então, para esse item, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no item anterior. A gente vai primeiramente desenhar a fórmula estrutural dessas duas moléculas aqui e depois analisar qual os tipos de ligação que tem e dizer se o comprimento em uma é maior que a outra, que é como o item está afirmando, né? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai começar desenhando a fórmula estrutural da molécula de N2. Qual a dica que eu dou quando vocês vão desenhar a fórmula estrutural? Para saber realmente se está certo ou se está errado o desenho da estrutura que você fez. Primeiro, você vê a quantidade de elétrons total que você tem ali naquela estrutura, quantidade de elétrons na camada de valência total e a quantidade de pares eletrônicos que você tem que ter. O nitrogênio, por fazer parte da família 5A, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, certo? E como são 2 átomos de nitrogênio, a gente multiplica essa quantidade por 2, que vai dar um total de 10 elétrons no total. Então, a gente vai ter um total de 10 elétrons ali naquela estrutura. Se a gente pegar esse valor e dividir por 2, a gente consegue saber a quantidade de pares eletrônicos que a gente vai ter. Então, eu tenho um total de 5 pares eletrônicos nessa molécula. Então, agora que a gente tem a certeza de quantos elétrons a gente vai ter no total e quantos pares eletrônicos a gente vai ter na estrutura aqui, a gente pode começar a desenhar ela. Então, a gente desenha os 2 nitrogênios com seus elétrons na camada de valência, que são 5 cada um, né? 1, 2, 3, 4, 5 nesse, 1, 2, 3, 4, 5 nesse. Então, a gente vai começar fazendo as ligações entre eles até completar o octeto e até eu formar 5 pares. Então, vamos lá. Eu faço aqui uma ligação, não completou o octeto e eu ainda não tenho 5 pares. Faço outra ligação, não completou o octeto ainda, agora eu faço outra ligação. Ao fazer 3 ligações aqui, eu completei o octeto dos 2 nitrogênios. E se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 5 pares eletrônicos. Então, só confirmando aqui, então a gente desenhou a molécula certinho. Agora a gente vai... Essa é a fórmula eletrônica, agora a gente vai representar a fórmula estrutural dela aqui, que vai ser o nitrogênio fazendo uma ligação tripla com outro nitrogênio. Então essa é a fórmula estrutural da molécula de N2. Então agora a gente vai desenhar a fórmula estrutural da molécula de N2H4. Então vamos lá, N2H4. Fazendo então o mesmo cálculo que a gente fez aqui, como que vai ficar? O nitrogênio ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Como são 2, a gente multiplica por 2 e soma com os elétrons do hidrogênio. O hidrogênio ele tem 1 elétron só na sua camada de valência. Então, como são 4 hidrogênios, eu pego 1 e multiplico por 4, que vai dar 4. Então, 5 vezes 2, 10, mais 4, eu tenho 14 elétrons no total. Dividindo por 2, então, eu tenho 7 pares eletrônicos nessa molécula. Então, vamos começar a desenhar ela. Vamos colocar aqui o nitrogênio e o outro nitrogênio e os hidrogênios aqui. A gente já coloca todos os átomos que fazem parte dessa molécula para a gente ver como que vai ficar a estrutura dela. Então, cada hidrogênio tem um elétron na sua última camada. Então, a gente coloca aqui seus elétrons. E o nitrogênio vai ter 5, né? Então, a gente coloca aqui os 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. A gente vai ligar cada hidrogênio com um nitrogênio aqui. Então, vamos ligar esse hidrogênio a esse nitrogênio a esse nitrogênio aqui. Mesma coisa com esse. A gente liga um nitrogênio a um hidrogênio
e um nitrogênio é outro hidrogênio. Fizemos as ligações no nitrogênio com o hidrogênio, agora a gente faz a ligação entre os nitrogênios. Então, bora contar para ver quantos pares eletrônicos a gente já tem. Ó, a gente precisa de 7. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 que estão ligados. 6, 7 aqui que não estão ligados. Mas a gente pode deixar eles aqui sem ligar, porque da mesma forma o nitrogênio já está com o octeto dele completo, né? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, exatamente. Então, a fórmula estrutural dessa molécula vai ficar da seguinte forma. Vai ser o nitrogênio fazendo uma simples com outro nitrogênio, fazendo, então, cada uma ligação com hidrogênio. Então, vai ficar assim. Então, essa aqui é a forma estrutural da molécula de N2 e essa é a fórmula estrutural da molécula de N2H4. Então, o que a gente conclui? Aqui eu tenho uma ligação tripla entre os nitrogênios e aqui eu tenho uma ligação simples entre os nitrogênios. A questão está afirmando que na molécula de N3 o comprimento de ligação é maior, mas não, o comprimento de ligação vai ser menor aqui, porque eu tenho uma maior quantidade de ligações. E o comprimento de ligação aqui vai ser maior, porque eu tenho somente ligação simples. Então, o item afirma o contrário, então esse item está errado. Bom, vamos agora para o último item dessa questão, que ele foge um pouco do assunto de ligação covalente, mas mesmo assim é um assunto interessante da gente pontuar aqui. Então, vamos lá. Então, o item 3, ele diz o seguinte: na mesma concentração, temperatura e pressão, o ácido acético é mais forte que o ácido tricloroacético. Bom, eu já deixei desenhado aqui a estrutura das duas moléculas, né? E eu já adianto para vocês que esse item está errado. Por quê? Porque o tricloroacético, ele tem o átomo de cloro aqui na composição dele. E o cloro, ele é um átomo muito eletronegativo. Ou seja, ele tem a capacidade de atrair os elétrons para ele. Por causa dessa capacidade de atrair os elétrons para ele, isso faz com que o OH aqui seja liberado mais facilmente, fazendo com que esse ácido aqui seja um ácido mais forte do que o ácido acético. Então, por isso, a questão está errada. Bom, então agora a gente pode responder ao item, né? Então, estão corretos apenas, como a gente viu, só o item 1. Então, a resposta certa aqui dessa questão é a letra B. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da correção do exercício. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. E é isso aí. Até mais e tchau, tchau.